Olá pessoal, tudo bem? Aqui Matheus Bogo, instrutor da DSEC Security. Estou novamente aqui no canal do Ricardo Longato para a gente dar sequência, a alguns vídeos utilizando o Raspberry Pi, A gente já teve uma aula onde a gente mostrou ali, um vídeo como fazer a instalação do sistema operacional do Raspberry Pi, que pode ser um Kali, que pode ser qualquer outra versão de sistema operacional, desde que seja a imagem correta e a gente pode usar o PIMajor ali para fazer a instalação. Agora eu quero abordar uma coisa interessante com vocês. O que que é? Olha, estou aqui ligado estou com o meu Raspberry Pi ligado, aqui sem cabo, sem nada, afinal ele tem placa wireless. A gente pode acessar ele via remoto, via SSH. E muitas das vezes a gente precisa pontos de acesso remotos em nossos clientes, por N motivos, ok? Que a gente vai falar disso em outros vídeos, em outras oportunidades, o que acontece? A gente precisa de um ponto remoto, seja para fazer um pentest interno, um pentest Wi-Fi, precisa de um ponto de presença na rede daquele cliente. E às vezes tem que subir VM, tem que fazer uma série de configurações, que demandam que envolver o cliente nessa configuração, subir uma VM, algo desse sentido. Nós podemos usar o Raspberry como um ponto de presença remoto dentro do nosso cliente, por exemplo. Depende do serviço que a gente for estar desenvolvendo. Não só para OffSec, mas também para a equipe de Blue Team ali, parte de monitoramento e afins. E a gente precisa de um canal seguro de comunicação. Sem precisar depender que o cliente ele faça uma VPN para interligar os dispositivos, mexer em regra de firewall, uma série de coisas assim. O que a gente precisa então? Um Raspberry Pi, que tem acesso à internet de alguma forma, e eu posso fazer uma VPN entre esse Raspberry Pi e uma VPS, por exemplo. A gente sabe que servidores de VPN tendem a ser complexos de serem configurados. É aí que entra o WireGuard, esse carinha que está aberto aqui atrás. O WireGuard, ele é uma ferramenta extremamente simples e ainda, rápida e moderna de VPN, utilizando o estado da arte da criptografia. Então ele usa criptografia muito poderosa, muito forte, e ele é muito simples de ser utilizado. Claro que é o slogan deles, que está aqui na primeira linha, extremamente simples e ainda moderno, rápido e estado da arte da criptografia. Mas ele é muito simples, sim. E você pode estar utilizando para quê? Gerar uma VPN entre o seu dispositivo Raspberry, e uma VPS, por exemplo. E aí você poder conectar nessa VPS e chegar até o endpoint ali para fazer o teste, para fazer um monitoramento, algo desse sentido. Então a ideia de hoje é mostrar como fazer uma configuração rápida do WireGuard, Ele é muito poderoso, ele é simples. Eu vou passar uma receita de bolo, perfeito? Que vai ter lá um início, meio e fim, vai estabelecer uma conexão ali peer-to-peer, mas você pode ler, e eu aconselho ler a documentação para melhorar ainda mais essa conexão, perfeito? Aqui eu vou fazer uma receita de bolo para que o servidor chegue no endpoint, Para a gente consiga se comunicar com o equipamento de forma remota, bastando ele ter conectividade, ok? Então aqui está toda a documentação, pode acessar o wireguard.com, você pode utilizar aí sem problemas algum, tá? Tem exemplos de configurações e tudo mais. Então aqui eu vou fechar isso aqui. E no primeiro passo, o que a gente tem que fazer para configurar um servidor do WireGuard, O primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é a instalação do servidor e depois do cliente. Eu vou fazer em paralelo as duas coisas para ser mais rápido. Por quê? Porque o Raspberry Pi ele é lento, Lembra que eu falei? Ele é lento. Ele demora um pouco mais para executar as operações. Então eu vou dividir, splitar minha tela em dois. Vou conectar num servidor do WireGuard numa VPS. Vou digitar a senha do certificado. Perfeito. Aqui eu vou conectar no meu Kali, que está agora na minha rede interna. Obviamente, ele tem que estar com conectividade à internet. Ele está navegando, está na minha rede interna. Perfeito. E aqui eu estou numa VPS. Então, primeiro passo. Como é que a gente instala o WireGuard? apt-get install WireGuard. Simples assim. Ele vai fazer a instalação. Eu já tenho instalado no servidor, Vou replicar essa instalação aqui no nosso Raspberry Pi, ó, Kali Raspberry, Estou usando ele aqui. E vou fazer a instalação, apt-get install
WireGuard. Ele vai instalar 400 e poucos mega. Vai fazer o download. Então, meu Raspberry Pi já está com os pacotes de dados atualizados, já com as source lists atualizadas. E aí eu executei só a instalação nesse momento. Mas aconselho você executar apt-get update, apt-get upgrade e depois fazer a instalação aqui do WireGuard, certo? Basicamente, como é que ele vai funcionar? O WireGuard, ele vai ter um diretório dele aqui no /etc, perfeito? Nesse diretório aqui é onde vai ficar o arquivo de configuração, né? E é onde vão ficar a chave pública e chave privada. Matheus, qual que é o conceito de chave pública, chave privada, chave assimétrica, né? Isso já é um papo para uma outra oportunidade, uma outra aula, né? Para nós falarmos de criptografia. Aqui eu não vou me deter nos conceitos, afinal, o foco é da VPN do WireGuard. Mas como é que ele vai utilizar? Nós vamos gerar uma chave privada, extrair da chave privada uma chave pública, e vamos usar esse chaveamento, né, de chaves criptográficas para estabelecer a comunicação do cliente com o servidor e do servidor com o próprio cliente. Então, lá no cliente vai ter a chave pública do servidor e aqui no servidor a chave pública do cliente. E aí eles vão estabelecer essa comunicação, perfeito? Então, beleza. Como é que eu gero as chaves aqui? Eu vou remover até as chaves que eu tenho aqui, perfeito? Ó, tá em branco, sem chave nenhuma. E aí eu vou fazer o quê? Gerar as chaves. Como que eu gero as chaves? Eu tenho uma colinha aqui comigo que tem a execução do próprio aplicativo do WireGuard, tá? O que que a gente vai fazer aqui? Gerar uma chave pelo aplicativo do WireGuard e jogar essa chave lá em /etc, /WireGuard. Eu já estou posicionado no diretório, mas eu estou passando o caminho completo. Na private key, ele vai gerar ali uma chave privada. Essa é a chave privada que ele gerou para nós aqui dentro do diretório. Chave privada, private key. Beleza? Fazendo a private key, a gente vai fazer a alteração de permissão da private key. Um chmod, GO igual, e aí a gente altera o permissionamento. Antes de alterar o permissionamento, ls-l, então ele está com essa permissão de leitura escrita, leitura e leitura. Agora eu tenho somente permissão para o dono root, no caso aqui, chegar na chave. Eu poderia ter dado um chmod 600 também, que teria o mesmo resultado aqui, perfeito? Mas beleza. Alteramos aqui, executamos alteração de privilégio. Agora a gente vai extrair a chave. Como é que a gente vai fazer para extrair a chave? Tem esse comando aqui, ele vai executar um cat na chave privada, vai jogar para o WG fazer a extração da chave pública e vai salvar isso em public.key. Perfeito, public.key e private.key. Então agora eu tenho as duas chaves. A chave pública, obviamente, qualquer um pode ter acesso de leitura a ela, né? Só a chave privada que tem que ser muito bem protegida. E aí, assim, muito bem protegida, né? A chave privada é que vai garantir a criptografia e descriptografia dos dados, certo? Bom, vamos criar um arquivo de configuração aqui no nosso servidor agora. Enquanto ele instala aqui embaixo, vamos ver a parte do lado do servidor. Realmente o Raspberry demora bastante pela limitação de processamento que ele tem, ok? Bom, vamos executar aqui um VI no wg1.conf. Então, eu vou criar uma interface chamada wg1.conf. Vou criar um arquivo de configuração, na verdade, né? Nesse arquivo de configuração, o que eu vou estar inserindo dentro dele aqui? Deixa eu pegar minha colinha. Tem várias informações, mas só ir explicando aqui para vocês. Ó, o que eu vou ter no meu arquivo de configuração? A interface. Então, vai subir uma interface virtual no meu servidor, chamado WG1, WG1, na verdade. Tá? A gente vai ter que definir um endereço privado, né, um bloco de endereço privado, para que as estações se comuniquem. Então, por exemplo, o endereço do servidor
vai ser um 92.168.249.1. Então, eu vou criar aqui, barra 24, né? Eu vou criar aqui um endereço de IP privado para eles comunicarem. Por quê? O AnyGuard vai estabelecer o túnel. Dentro do túnel, qual que é o range IP que vai se conversar? Então, esse range IP não pode ser o mesmo range IP que você está utilizando tanto na sua rede interna quanto, né? Então, você não pode estar usando esse IP privado. Isso é muito importante. Não pode estar em execução. Essa rede privada vai ser só para o AnyGuard, perfeito? Conceitos de rede aqui. Então, rede privada, certo? Ah, Matheus, eu tenho dúvida de conceito de rede privada, enfim. Você pode, né, estar buscando na internet sobre isso, ou se você vier a fazer curso de Wi-Fi hacking, lá no curso de Wi-Fi hacking a gente comenta todo o embasamento de rede, né? Então começa lá nas classes de rede, nas máscaras de rede, entendeu? O que é IP privado, o que é IP público, a gente faz todo o embasamento de rede antes justamente de entrar na parte de pentest wireless, né? Então lá no nosso curso tem bastante dessas definições aqui para ficar bem claro, perfeito? Aqui, né, no caso, salientando uma rede de privado que você não esteja usando nem na sua estação, nem no servidor, tá? Um range qualquer que você queira aqui, desde que seja privado e não público, perfeito? Parâmetro de salvar configuração, alguns comandos de encaminhamento de post-routing e NAT. Matheus, o que é post-routing, o que é NAT, né? Vários conceitos de rede aqui de roteamento. De novo, no curso do Wi-Fi Hack a gente aborda todos esses conceitos de roteamento, de mascaramento, o que é NAT, rota estática, rota dinâmica. Aqui é uma receita de bolo, vocês colocarem e ver funcionar. Mas tem que entender o que cada uma dessas linhas está fazendo. Então, está subindo, descendo rotas aqui para que haja encaminhamento, né, de pacotes entre as interfaces, aí, entre as redes que vão subir do cliente com o servidor, perfeito? Bom, listen port, a porta que vai estar executando, pode ser qualquer porta, eu vou deixar a porta default, a porta que a maioria das documentações que eu vi aparece, né? Porta 51820, né? E aí vem a private key do servidor. Beleza, qual que é a chave privada do servidor? A chave privada do servidor é essa daqui, ó. Copiar. A gente insere a chave privada do servidor aqui. Perfeito? E aqui embaixo, Matheus, aqui espera. Vamos configurar aqui o servidor primeiro, depois a gente vai lá no cliente e a gente volta aqui no servidor. Primeira parte é essa aqui, interface do servidor. Vai ser essa interface aqui, essa rede, IPT, mostra aqui para fazer o NAT, o roteamento, a porta e a chave privada do servidor. Perfeito. Salvamos, né? Próximo passo. Próximo passo, a gente vai ter que editar aqui no servidor o arquivo de configuração do sysctl e acharmos esse parâmetro aqui, ó, netipv4 forward, tem que estar como 1 para habilitar, né, o encaminhamento de pacotes, perfeito? Tem que estar habilitado como 1 aqui. A gente vai fazer o exemplo só para IPv4. Matheus, quero usar IPv6. Dá, mas muda o arquivo de configuração também do AnyGuard. E aí, você pode ver lá na documentação do AnyGuard como fazer esse túnel via IPv6, ok? Aqui vamos usar o IPv4 para ficar melhor o entendimento. Então, ativar o encaminhamento de pacotes. Perfeito. O que nós temos até aqui? Nós temos o arquivo de configuração, nós temos a interface que a gente gerou aqui. E agora vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho. Né? Vamos aqui no lado do cliente. Eu estou lá no Raspberry agora, tá? O que eu vou fazer lá no Raspberry Pi? Eu vou entrar no mesmo diretório lá, né? /etc, /AnyGuard. O diretório está aqui, está em branco. Vamos seguir o mesmo passo a passo de geração de chaves. Vou pegar aqui minha colinha para gerarmos a chave privada. Temos a chave privada. Precisamos do permissionamento da chave privada. Tem ali o comando. E a extração da chave privada de dentro da chave pública, né? O
que nós temos agora? A chave pública e a privada, né? Matheus, tenho dúvida dos conceitos de chaves ainda. Tem uma... Lá no curso do Wi-Fi Hack também a gente fala um pouco sobre chave privada e sobre chave pública na hora de fazer o man the middle, né? Para entender como que se faz o processo de man the middle, como que se burla o HTTPS. A gente acaba abordando um pouco desses conceitos, mas tem muita documentação na internet, né? Você pode buscar a diferenciação e como que funciona a chave assimétrica, que é o algoritmo de chave pública, ok? Então a gente criou aqui as duas chaves criptográficas, tá? A private e a public key. Próximo passo, criar o arquivo de configuração, né? Então, a gente vai executar aqui um VI, wg client, .conf, né? .conf. Então, wg client, hífen 01, pode ser client 01. Beleza. Vou criar o arquivo de configuração do lado do cliente. Vou pegar minha colinha aqui, né? Vamos colar aqui e vamos lá. Bom, cliente IP address. Qual que é o IP do cliente? Bom, se o servidor foi IP 192.168.249.1, botar esse aqui, ponto 2, que é o IP do cliente, né? Que vai estar na rede privada dentro do túnel do AreGuard. Perfeito? Private key. Bom, vamos apagar essa chave privada aqui. E não é essa chave privada que a gente gerou. Então, chave privada do cliente, ó, this desktop client is private key. Então, a chave privada do cliente, né? WG, cat privada, né? Toda essa documentação, né? Nós compilamos da onde? De onde que veio toda essa documentação? Ela veio, né, de vários fóruns ali que tem sobre o AreGuard, da própria documentação do fabricante, ok? Então, aqui a gente está seguindo uma receita de bolo que nós encontramos aqui, perfeito? E testamos ela. Então, tá. Temos o IP do chave. Agora, peer. Qual que é o peer? O peer é onde ele vai se conectar, que é o servidor, o AreGuard Server, que é na nossa VPS. O que ele está pedindo primeiro? A chave do servidor. Aqui no caso, o exemplo que a gente pegou era de um servidor Ubuntu 20, mas que pode ser qualquer sistema operacional. Aqui é só um comentário para a gente saber o que vai ir embaixo aqui. Então, public key do servidor. Qual que é a chave pública do servidor? Essa daqui, ó. Matheus, por que a chave pública? Conceito de chave simétrica, a gente precisa ter a chave pública para embaralhar os pacotes, para a chave privada lá no lado do servidor desembaralhar, ok? Bom, peer. 7SL, quais IPs estão habilitados? Então, estão habilitados os IPs desse range aqui. Então, estou habilitando os IPs que podem trafegar, que é o IP desse bloco, né? O endpoint é o IP do servidor. Aqui eu criei uma entrada no meu hosts para não expor o IP da VPS, então eu botei aqui o AreGuard Server, mas esse nome responde ao IP do servidor. E a porta e o IP do servidor. E aqui é uma conexão de Keep Alive só, perfeito? Então, temos a configuração feita do cliente. O que está faltando? Voltar aqui no servidor. Vamos editar de novo o wg1conf, porque faltou informação. Qual informação? A chave pública do nosso peer. Nesse caso, o peer é a pública do nosso cliente. Vamos copiar a chave pública do nosso cliente. E qual IP que eu estou habilitando para chegar até o servidor? Nesse arquivo de configuração é o IP2, por exemplo, que é o mesmo IP. Qual que é esse IP, gente? O IP que está aqui no Raspberry, né? Esse carinha que a gente acabou de configurar aqui. Beleza? Então, aqui agora o que a gente tem? A gente tem a configuração armada, mas nada está habilitado. Só está armado tanto no servidor quanto no cliente. E agora o que nós temos que fazer, né? Colocar a placa em up, né? Ativar a configuração. Como que a gente ativa a configuração? WG-kick up na WG. Ele vai subir a configuração para nós. Beleza. Temos que ativar na inicialização do sistema operacional.
Faz isso lá no systemctl, a placa 1 lá, vai criar o link lá, enable, né, no WG1. E se olharmos aqui agora WG Show, nós temos aqui, ó, o cliente P que está permitido, a placa, a private key e a execução que está rodando neste momento aqui, né? WG1, ok? Podemos dar um if config, opa. No if config a gente pode ver que existe a interface aqui, ó. Existe uma interface de VPN em operação. Outro ponto que a gente tem que fazer que é muito importante, habilitar a porta no firewall. O FW5880, que é a porta 51820, né? Que é a porta que a gente está utilizando para conectar o WireGuard. Então, assim, eu tenho a porta, né? Eu preciso abrir ela no firewall. É uma porta UDP, não é TCP, é UDP, ok? Porta 51820. Perfeito. Então, o que nós temos no lado de cá? No lado de cá, nós já temos o servidor com a sua configuração, ó, WG Show, realizado. Beleza? Vamos para o lado do cliente agora. Estamos aqui no WireGuard, lado do próprio cliente. Vamos fazer a mesma coisa, né? Subir a interface, eu tenho o arquivo de configuração. Ele vai subir o link, perfeito. Eu vou ter que ativar aqui também botar ele como enable aqui no systemctl. Vou pegar o arquivo de configuração certo aqui, vou pegar o nome certo. Esse daqui, tá. A gente cola aqui, clique arroba. Ele vai inicializar o link quando ele reiniciar o servidor, né? E a gente dá aqui um if config. O cliente está conectado e estabelecido aqui. WG show. Opa, WG show. Beleza, ó. O peer estabelecido, as transferências e tudo mais. O que a gente tem aqui agora? O if config. Opa, tá aqui. Ó, eu tenho o IP, que é da nossa máquina local. Eu tenho o IP, que é lá do nosso servidor. E agora, o que aconteceu nesse momento? Cliente e servidor estabeleceram o túnel, e por dentro do túnel, nesses IPs privados, então ali tem rotas internas, e quando a gente vai pingar 192.168.249/24, né? .0/24, ele vai direcionar para esse túnel para realizar o ping. E aí, se tudo funcionou normalmente, o que eu vou conseguir fazer? 249, eu vou pingar o IP2, que é o IP do nosso Raspberry Pi. Assim, nós estabelecemos um túnel de VPN seguro entre o servidor e o Raspberry Pi. O que isso quer dizer? Em qualquer lugar que esse dispositivo estiver conectado, né, eu vou conseguir chegar nele pela VPN. Vamos fazer o teste aqui, ver se ele salvou na inicialização do sistema. Reboot. Estamos rebutando o nosso Raspberry. Ele vai cair, obviamente, né? E a gente aguarda para ver se ele vai voltar a executar o ping aqui, né? Quando ele finalizar a reinicialização. Vamos ter que aguardar um pouco, né? Lembrando que o Raspberry Pi ele é um pouco lento, né? Ele tem só aquelas quatro processadores, mas assim que ele subir, né? Se ele colocou o serviço como execução instantânea, né? Ele vai subir e aí a gente vai conseguir fazer a conexão. Lembrando que a gente fez aqui uma receita de bolo, ó, já conectou, já estou conectado não vou nem conectar SSH aqui, ó. Já estou conectado, já estou pingando ele, ó, quando ele acabou de reiniciar. E aí, obviamente, o que eu posso fazer, né? SSH, cali, arroba, 192.168.249.2, né?
Ele vai pedir aqui verificação de... Era aí que deve ter chaves... A gente faz muito teste, né? E aí acaba ficando chaves penduradas ali, ó. Remove a chave, adicionou, cale. Beleza, ó, caí lá pela VPS, eu caí no Raspberry Pi, que é esse carinha aqui. Então, da onde esse carinha estiver, a gente pode chegar nele rapidamente e ter um mini computador à nossa disposição. Beleza, pessoal? Então, assim, a aula de hoje foi um step by step do AliGuard, sem muita explicação de conceitos, enfim. Então, vocês podem pesquisar um pouco mais dos conceitos, mas seguindo a receita de bolo, né, seguindo passo a passo aí, e alterando no arquivo de configuração as coisas necessárias conforme a gente fez a alteração, vocês vão conseguir facilmente aí estabelecer uma VPN segura, fácil, né, de ser configurada entre seu Raspberry e uma VPS para conseguir um ponto remoto ali para seguir com o seu dia a dia, com pentest ou com monitoramento. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo, da nossa conversa, da aula de hoje. E daqui a pouco nos vemos, né, em outros vídeos. Certo, pessoal? Um abraço, bons estudos para vocês e até mais.